E aí pessoal, Dia de Nutri Responde, dando continuidade então na nossa série de vídeos sobre obesidade. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais em causas de obesidade. A gente vai debater aqui, trocar um pouquinho de ideia, falar um pouquinho das coisas que... Então nos últimos 2 vídeos da série a gente falou um pouquinho sobre diagnóstico, que é importante tratar sobre isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, que é como é que eu classifico se uma pessoa está obesa ou não, para depois falar sobre obesidade. Então a gente falou também sobre essa questão dos parâmetros antropométricos que o nutricionista usa. Falamos daquela classificação por IMC, falamos um pouquinho de circunferências, que é outro parâmetro que a gente pode usar. Falamos do adipômetro, dos métodos que a gente tem para poder aferir aí o percentual de gordura. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais em causas. Assim, a gente fala como se fosse fácil, né? Não, vamos falar hoje em alguns stories, ali, menos de 10 minutos de vídeo, sobre as causas da obesidade. A gente consegue resumir tudo, é uma coisa super simples, super facinho. A gente fala em poucos minutos, né? Não, pessoal, não é bem assim. São 6 anos de curso. 6 anos não, foi 5 anos. São 4 anos de curso, mais um ano que a gente fica só. Pelo menos no meu curso foi assim, né? Você fica um ano só no estágio. E depois mais pós-graduação, depois mais experiência. Até hoje eu não sei responder direito para vocês com uma certeza e dar uma resposta certeira do que causa a obesidade, a questão central. Não. Cada ano sai um estudo, cada vez a ciência vem mostrar uma coisa nova, e não é que um estudo novo que saiu esse ano anula o que o último acabou trazendo. Não, a ciência não é dessa forma. Não, esses estudos têm um caráter exploratório, então assim, cada vez trazer mais evidências e a gente ligando os pontinhos, a gente vendo, putz, olha essa informação nova, será que ela pode ser somada àquela anterior? E a gente vai juntando tudo isso, toda essa série de informações, mar de informações, para depois ir aplicando. Então assim, quando a pessoa vem com uma fórmula mágica para você e fala, olha, essa é a solução dos seus problemas, ou você está aqui assim por conta disso, essa pessoa está mentindo, que não é tão fácil assim, isso eu te garanto. Mas vamos tentar falar assim, do que se sabe, do que é fato, assim. Então, antes de mais nada, uma coisa que a gente pode garantir com certeza, assim, que os estudos, todo estudo que sai, no final das contas, só vem a reforçar essa questão, que é uma questão de balanço energético. Na maioria dos casos, pelo menos, na maioria dos casos não, em praticamente todos os casos tem a ver com calorias. Se tem a ver com genética, se tem a ver, de repente, com alguma doença metabólica, com alguma doença endocrinológica, todas culminam nesse mesmo fato. A pessoa gasta menos energia do que ela consome. Às vezes ela pode consumir muito pouco energia, só que ela tem um problema que ela gasta muito pouco também. Pode ser uma questão patológica, assim, de fato. Mas são raríssimos casos que a gente pode botar culpa e falar, olha, de fato é uma questão genética, pesada nisso, e ela é culpada de tudo isso. Não, a maioria dos casos, a grande maioria dos casos estão relacionados aí mesmo a uma questão de hábitos de vida, a um estilo de vida. Então, a grande complexidade nisso, então, isso é fácil de entender. A pessoa consome mais calorias do que ela gasta. Mas por que ela consome mais calorias? O que faz ela sentir mais fome, ela buscar mais alimento? Ou a gastar menos energia do que deveria, do que poderia ser gasto ali? O que leva a isso? Então, pessoal, a gente busca resposta para isso, principalmente numa questão evolutiva. Então, assim, na evolução do homem. Porque se a gente pensar, a gente vive, imagina um relógio, assim, fazendo analogia com um relógio. A gente vive. Então, pensar que um relógio de 12 horas, que todas essas horas foram a história humana na Terra, hoje em dia, essa era moderna que a gente vive é representada ali como se fosse 1 segundo dessa história. Então, imagina aqui que o homem foi passando até chegar no que a gente é hoje. Então, nossos antepassados, antes de mais nada, eles passaram por diversos momentos de dificuldade. Então, assim, de pouco acesso ao alimento, períodos de estiagem, períodos de privação energética, principalmente. E nosso cérebro foi se adaptando, foi criando adaptações para isso. Então, resumindo essa questão, principalmente pela essa visão darwiniana da coisa, esses conceitos darwinianos, é como se, a grosso modo, os seres humanos que gastavam muita energia ou que, quando tinham acesso ao alimento, não se alimentavam muito, esses não conseguiram sobreviver, não deram continuação ali na sua linhagem. Então, os que sobraram fomos nós, aqueles que, quando vem um alimento com alta densidade calórica, de alimento fonte de gordura, rico em energia, quer consumir aquilo como se não houvesse amanhã, até acabar, até não dar mais conta, até doer a barriga. Ao passo também que a gente tem dificuldade em gastar energia, tem que se matar de fazer atividade física, tem que correr, só uma simples caminhadinha não dá, se a gente ficar muito tempo sem... Os sedentários em geral acabam acumulando mais gordura, então a gente tem que tentar imitar, claro, salve raríssimas exceções daqueles que a gente vê comendo que nem um louco, come e não engorda. Mas não quer dizer também, viu, pessoal, que essas pessoas sejam saudáveis. Não é porque a pessoa come e engorda, mas isso é papo para uma outra hora, senão eu vou começar devagar demais. Bom, mas ainda assim a coisa está muito simples. Dá pra gente complicar, dá pra gente aprofundar mais. Que daí vamos parar pra pensar, né? Se fosse assim, era só uma questão muito generalista, assim. Vamos pensar, por que algumas pessoas, a gente vê pessoas
tem mesmo a predisposição ali a engordar, mas algumas conseguem se manter mais magras e outras acabam engordando. A gente vê até uma questão que alguns estudos têm apontado, que tem até uma relação com a classe social. Tem alguns estudos interessantes mostrando isso, que pessoas de classe C, principalmente em países subdesenvolvidos, que estão emergentes, na verdade, a classe C acaba engordando muito mais que a classe A. A gente vê esse fenômeno principalmente nos Estados Unidos. Um estudo interessante mostrou isso. Então, o que dá de diferença? Qual que é a diferença entre essas pessoas? Que algumas engordam e outras não engordam. Será que é a questão do consumo de carboidratos? Daí começaram já a especular, né? Primeiro falaram muito em gordura, daí caiu o consumo de gordura, as pessoas continuaram engordando. Aí fala-se muito da questão dos carboidratos, né? Dessa hipótese da insulina. Inclusive, essa questão da insulina é uma coisa que dá muito pano para manga, né? Que daí você entra naquela questão das dietas low carb. Então, mirando no carboidrato e dando carboidrato como o único responsável pela obesidade. Só que isso eu já tratei no Stories, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar lá. Tem o Nutri Responde no YouTube e eu já falei, fiz até uma série toda sobre essa questão dos carboidratos. Então, assim, resumindo, pessoal, não é tão fácil assim, não é só a culpa do carboidrato. A questão, no final das contas, como eu disse, é difícil resumir, mas a real é que a gente vive num mundo obesogênico, num ambiente obesogênico. Então, assim, a gente tem um acesso muito fácil a alimentos de alta densidade calórica. Então, quando a gente vai falar de carboidratos, na verdade, o problema está mais nos carboidratos processados ali. Se for pensar pela parte dos carboidratos, ali, que tem sido visto como um grande vilão hoje em dia. Então, qual que é o problema de processamento, de você fazer um processamento? Eu estou pegando um dos tópicos só, dos muitos que a gente poderia tratar, mas pensando no processamento. Você refinando o carboidrato, você está tirando fibra, você está tirando água. Então, é um alimento que tem alta densidade calórica para pouca mastigação. Então, é lógico, ele não vai te gerar saciedade e você vai acabar extravasando nas calorias diárias. Você vai acabar consumindo mais calorias do que você está gastando. Onde mais que a gente pode entrar de interessante, para isso que não ficar tão longo assim, tão extenso assim, de pensar. Mas a causa que mais tem me chamado a atenção ultimamente, que nessa fase da minha vida como nutricionista eu tenho me aprofundado mais e querer entender, e vejo que a maioria dos casos estão relacionados nisso, é em relação a essa questão comportamental da nutrição. Então, daquela busca de afeto através dos alimentos, eu vejo que tem muito isso, das pessoas descontarem sua ansiedade, descontarem seu estresse na alimentação, e daí você começa a ver, eu começo a pensar isso às vezes, quando eu estou dirigindo, tudo para calcular, e pensar no seguinte: que o que a maioria dessas pessoas tem em comum é justamente isso. São pessoas que normalmente estão estressadas, que estão numa fase da vida que alguma coisa, um problema externo está influenciando ali na vida daquelas pessoas. Então daí que eu vejo principalmente o papel e a importância de se fazer um trabalho multidisciplinar. É difícil o nutricionista sozinho dar conta disso. Por isso que é importante, principalmente a questão da terapia, de fazer um acompanhamento ali também com o psicólogo, do nutricionista tentar entender isso mais a fundo, indicar sempre. E uma questão até às vezes psiquiátrica, assim, de paciente às vezes precisar de um acompanhamento com um psiquiatra, porque tem muito essa questão também desse desequilíbrio, desse desbalanço de neurotransmissores, que pode aí só a questão da terapia sozinha não dar conta. Então, pessoal, assim, eu tentei editar, explorar, falar um pouquinho por cima de alguns dos muitos fatores que estão associados a isso. Então, por isso que é até interessante para mostrar para vocês a importância do papel do nutricionista, tanto que o nutricionista não tem que estudar e fazer esse acompanhamento individualizado, ir lá e visitar um profissional. Por isso que eu não acredito em nutrição à distância, né? Então, até uma coisa que o nosso conselho não permite, que é prescrever dieta à distância, porque você tem que sentar e conversar com o paciente. É por isso que eu não acredito, só não acredito como o nosso conselho também não permite esse atendimento à distância. Então, o ideal é que você vá no nutricionista, não dá para ele te passar essa dieta à distância. É um trabalho que você tem que sentar com o paciente e ficar com ele ali pelo menos 1h30 conversando. E às vezes você vai entender e poder ajudar ele ali depois de umas 4, 5 sessões, várias consultas conversando com ele. E às vezes o nutricionista sozinho não dá conta. Então escuta quando às vezes ele te encaminha para alguém que você precisa de um auxílio de um ou outro profissional ainda por cima ali. Mas então acho que é isso, pessoal. A gente está trabalhando aí também no nosso canal do YouTube, então talvez no futuro eu consiga fazer uns vídeos mais extensos, conversando e aprofundando um pouco mais nesse assunto. Mas por hoje acho que é só. E vai ter mais Nutri Responde quarta-feira por conta do carnaval, que segunda-feira não vai ter Nutri Responde, o Nutri vai estar viajando, então a gente vai adiantar para quarta. A gente vai falar um pouquinho sobre o álcool aí, tratar do álcool, que vai ser o grande tema central aí do carnaval. Então é isso, pessoal. Até quarta-feira que vem.